Aí não, São Paulo. Aí complica, né? Mais uma joia da base indo embora pela porta dos fundos. Mais um moleque que poderia entregar muito aqui, sendo repassado pra Europa como se fosse qualquer coisa. E olha, não é qualquer coisa não. É o Henrique Carmo. É promessa, é talento, é cria. E tá indo embora. O CSKA chegou com proposta. E o São Paulo, claro, aceitou rapidinho, sem pensar duas vezes. Como se tivesse pressa pra se livrar do jogador. Como se o futuro do menino não valesse mais do que alguns milhões de euros, como se fosse descartável. Cara, é revoltante. Revoltante porque a gente viu esse garoto crescer, viu ele surgindo no time de cima com personalidade, com coragem, botando fogo nos jogos quando entrava. A torcida se apegou. E não é exagero dizer que ele tinha tudo para ser titular em 2026, mas não deixaram nem sonhar. O clube preferiu o dinheiro, preferiu fechar a conta do mês ao invés de segurar uma peça que podia ser protagonista na próxima temporada. Mais um capítulo da novela eterna que é vender antes de ver brilhar, é isso que dói. Porque o Carmo mal teve sequência, mal foi testado como deveria. Jogava 10, 15 minutos por jogo. Quando era titular, muitas vezes no time desfigurado. Nunca teve a chance real de mostrar o que sabe com constância, com minutos de verdade. E a gente sabe, né? Jogador da base precisa de tempo. Precisa de paciência, precisa de sequência. E o Carmo tinha bola para devolver essa confiança com gol, com assistência, com entrega. Era só apostar nele, mas parece que ninguém ali dentro está disposto a apostar. Parece que todo mundo só pensa na planilha, no Excel, no número que entra no caixa. Futebol virou isso. Virou só negócio? Cadê o projeto esportivo? Cadê a valorização da base? Henrique Carmo, gente, não é um nome qualquer. Era nome falado dentro do clube como um dos mais promissores desde Cotia. Era destaque nas categorias de base, sempre decisivo, sempre protagonista. E quando subiu, não se escondeu. Quantas vezes a gente não viu ele chamando o jogo, indo pra cima sem medo? Moleque destemido, com personalidade, que não treme diante de camisa pesada, mas parece que isso não basta mais. Ter futebol e coragem não segura ninguém no Morumbi. A proposta do CSKA, pelo que se comenta, não foi nem tão alta, só foi a última possível antes de fechar a janela russa, ou seja, foi correria. E mesmo assim, o São Paulo aceitou. Sinal claro de que queria se desfazer logo do jogador. Aí a gente se pergunta por quê? Qual a pressa? Qual o medo de segurar até o fim do ano? Até ele valorizar mais? Até a gente ver ele jogando mais e talvez dobrar essa proposta? Tá na cara, tá escancarado. O clube precisa de dinheiro e para isso vende o que tiver. Não importa se é futuro craque, não importa se é da casa. É venda atrás de venda, saída atrás de saída. Não dá para entender. E quem perde somos nós, torcedores, que vamos ligar a TV e ver o Carmo arrebentando na Liga Europa, marcando golaço no Spartak Moscou e lembrar que ele era nosso, que ele podia estar aqui, que ele devia estar aqui. Mas o São Paulo prefere vender sempre. A prioridade nunca é o futebol, nunca é o torcedor, nunca é o time dentro de campo. É sempre o financeiro, sempre. Pronto, a saída do Carmo é simbólica, representa mais do que uma venda. Representa o abandono de um projeto, o abandono de uma filosofia. Aquela história de valorizar a base parece que virou só discurso para a coletiva. Muricy, Casares, Belmonte. Alguém precisa explicar. Alguém precisa vir a público e justificar essa venda. Porque não é possível que ninguém ali veja valor no Carmo. Não é possível. E não adianta vir com aquele papinho de que ele pediu para sair. Que queria jogar na Europa. Todo jogador quer isso. Mas o clube pode e deve convencer a ficar, mostrar projeto, mostrar importância, mostrar que aqui ele pode ser ídolo. Mas não! O São Paulo parece incapaz de manter seus talentos. Não é o primeiro, não vai ser o último. Antony, Luiz Araújo, Davi Neres, Marquinhos e agora o Carmo. A lista só cresce. O que vai sobrar pra gente? Jogador emprestado? Atacante de 30 anos vindo de time médio? É isso o planejamento? Torcida tá cansada. Tá cansada de ver promessas irem embora antes de virem realidade? Tá cansada de ver tudo girar em torno do caixa. Futebol é mais que isso. Futebol é paixão. É história, é identidade. E Henrique Carmo representava isso. Era identidade. Era o futuro vestindo vermelho, branco e preto.
E agora vai ser só mais um ex-São Paulo pelo mundo. Boa sorte, moleque. A gente sabe que você vai brilhar, que tem bola pra ser grande, que vai honrar nossa formação. Mas, sinceramente, a gente queria te ver aqui, fazendo história aqui, levantando taça aqui. Mais uma vez a gente fica com a saudade, com esse entalado na garganta. E o clube fica com a conta paga, mas com o elenco mais fraco. São Paulo, até quando? Até quando a gente vai abrir mão dos nossos? Até quando? Vai doer torcer e ver tudo isso acontecendo de novo e de novo? Que sirva de lição. Que um dia a prioridade seja o futebol de novo. Que a base volte a ser valorizada de verdade. E que a gente pare de vender sonho por pressa. Henrique Carmo merecia mais, merecia respeito, merecia tempo. E a gente merecia ver ele jogando no Morumbi por muito mais tempo. Adeus, Carmito. Vai com tudo antes de seguir para a próxima notícia. Nos ajude se inscrevendo no canal e deixando o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a notícia. A notícia caiu como uma bomba no cenário do futebol nacional. Numa reviravolta que ninguém imaginava, surgiu o rumor de que Leila Pereira, presidente do Palmeiras, teria finalmente confirmado nos bastidores uma traição que vinha sendo sussurrada há semanas nos corredores da Barra Funda e da Academia de Futebol. O nome envolvido? Ninguém menos que Rafael Veiga, meia que foi símbolo de títulos recentes do rival e que agora estaria articulando uma mudança histórica para o São Paulo Futebol Clube. Para os tricolores, o sentimento é de euforia, surpresa e uma pitada de vingança poética. Rafael Veiga, que há tempos desperta a admiração até dos são paulinos mais ferrenhos, sempre foi aquele tipo de jogador que impõe respeito com a bola nos pés, com passes precisos, presença diária e, acima de tudo, gols decisivos. Mas o que poucos sabiam é que, internamente, o relacionamento entre ele e a cúpula palmeirense já não era mais o mesmo. Cresceram as especulações de que ele se sentia desvalorizado, especialmente após ver outros atletas recebendo aumentos ou mais prestígio midiático. A situação se agravou nos últimos meses, quando Rafael, mesmo com atuações consistentes, viu seu protagonismo ser ofuscado por decisões técnicas e estratégias de marketing do clube. Fontes próximas ao jogador indicam que ele se sentiu traído, especialmente após uma reunião em que esperava ser tratado como a cara do time e, ao contrário, ouviu que o projeto agora passaria por renovação e valorização da base. Treina São Paulo! A diretoria comandada por Júlio Casares observava à distância, mas com atenção cirúrgica. Hernan Crespo, que sempre demonstrou respeito pelo estilo de jogo de Rafael, teria dado o aval imediato para que o clube iniciasse conversas discretas com o staff do atleta. O plano era ousado, mas não impossível. Convencer Veiga de que, no Morumbi, ele teria o protagonismo que sempre desejou e, principalmente, que vestiria uma camisa pesada, respeitada e cheia de glórias. O torcedor são paulino, ao saber dessa possibilidade, imediatamente resgatou memórias de grandes meias que brilharam no tricolor. Raí, Kaká, Danilo, Hernanes. Rafael Veiga se encaixaria nessa linhagem com naturalidade. E não é só pela qualidade técnica, é pelo perfil, pela inteligência em campo, pela frieza em decisões e por saber carregar o peso de um clássico nos ombros sem se abalar. A suposta confirmação de Leila Pereira sobre essa traição teria vindo em uma reunião interna, onde ela teria desabafado que um de seus jogadores mais icônicos estava em negociações avançadas com um rival. Não citou diretamente o nome do São Paulo, mas a imprensa, os bastidores e os sinais apontam todos na direção do Morumbi. A torcida palmeirense ficou empolvorosa e a São Paulina em festa antecipada. A verdade é que Veiga sempre foi um sonho proibido para o tricolor. Vê-lo com a camisa 10 do São Paulo seria um ato quase poético, quase cinematográfico. E o melhor de tudo, é um reforço que chega para somar técnica, liderança e mentalidade vencedora. Algo que Crespo vem buscando incutir no elenco desde que chegou. Crespo, por sinal, já estaria preparando um novo esquema tático caso a contratação se concretize. A ideia seria formar um meio-campo dinâmico,
com Rafael Veiga flutuando entre a intermediária e o ataque, servindo Calleri, Luciano ou mesmo Juliano Galopo. A fluidez ofensiva seria um espetáculo para os olhos dos torcedores no Morumbi. O vestiário tricolor, segundo apurações internas, recebeu bem a notícia. Jogadores teriam demonstrado entusiasmo com a possível chegada de um nome de peso e com histórico vencedor. Para eles, é também uma mensagem clara da diretoria. O São Paulo quer voltar a ser protagonista não só em campo, mas no mercado da bola. Rafael, por sua vez, segue em silêncio nas redes sociais. Nenhuma postagem, nenhuma curtida, nada que alimente ainda mais os rumores. Mas esse silêncio fala muito. É o tipo de silêncio que precede grandes decisões. É o silêncio de quem sabe que um novo capítulo pode estar prestes a começar. Dessa vez com outras cores, com outra história. A torcida do São Paulo já começou a se manifestar. Murais de apoio ao jogador começaram a pipocar nas redes sociais. Vem ser ídolo no Morumbi. O tricolor é sua nova casa. Veiga, o Morumbi te espera. Campanhas espontâneas surgiram, até mesmo vaquinhas online para bancar. Parte do salário, mesmo que simbólicas, mostrando o quanto o torcedor quer esse reforço. Para Leila Pereira, se a negociação realmente se concretizar, será uma derrota simbólica. Perder um ídolo para um rival mexe com o orgulho, com a vaidade, com a narrativa do clube. E o São Paulo sabe disso. Sabe e está saboreando cada minuto dessa virada de roteiro no futebol paulista. Os bastidores indicam que a negociação não será simples. Há cláusulas contratuais, multas rescisórias, bônus de desempenho, mas também há desejo. E quando há desejo de ambas as partes, o impossível apenas demora um pouco mais. Veiga no São Paulo pode significar mais do que um reforço. Pode ser o estopim de uma nova era. Uma era em que o tricolor não é apenas coadjuvante no mercado, mas protagonista de viradas espetaculares, tanto dentro quanto fora de campo. O São Paulo de Hernan Crespo já mostrou que é capaz de bater gigantes. Agora quer também roubá-los. E se isso for feito com classe, estratégia e ousadia, melhor ainda. A diretoria tricolor ainda não se manifestou oficialmente, mas fontes garantem que há uma movimentação silenciosa, calculada, como quem prepara um cheque-mate em um tabuleiro, tenso e disputado. Torcedores já se organizam para receber o possível reforço no aeroporto, caso os rumores se confirmem. E o Morumbi? Já se fala até em uma apresentação digna de ídolo, com telão, luzes, torcida e música especial. O elenco atual do São Paulo vê com bons olhos a chegada de mais um líder técnico. Veiga pode não só somar em campo, mas também ajudar a formar os mais jovens, como Rodriguinho e Patrick, que precisam de referências como ele. Analistas esportivos que acompanham os bastidores dos clubes paulistas dizem que dificilmente Leila Pereira falaria sobre traição se o negócio não estivesse realmente perto de se concretizar. O uso dessa palavra indica mágoa, sentimento de perda, e isso, para o torcedor do São Paulo, soa como música. As comparações com outras grandes contratações do passado começaram a surgir. Alguns torcedores já tratam Veiga como o novo Danilo, fazendo referência ao meia que brilhou no São Paulo nos anos dourados do início dos anos 2000. A rivalidade entre São Paulo e Palmeiras, que já é histórica, pode ganhar um novo capítulo com essa novela. E o enredo dessa vez favorece o tricolor. Se Veiga realmente assinar com o São Paulo, será preciso pensar em todo um plano de integração, de adaptação e até de blindagem. Afinal, ele vem de um rival direto. Mas Crespo já mostrou que sabe fazer isso com maestria. Em meio ao turbilhão de informações, o que se vê é um São Paulo fortalecido nos bastidores. Um clube que não tem medo de ousar, de atacar quando o adversário menos espera. A janela de transferências ainda está aberta e tudo pode acontecer. Mas o torcedor são paulino já sonha. E quando o sonho encontra a possibilidade, nasce a esperança. Leila pode até considerar a atitude de Veiga como traição, mas no futebol, o que vale é o próximo capítulo, o novo desafio, a camisa que você decide honrar a partir de agora.
Rafael Veiga, se decidir vestir o manto tricolor, saberá que será recebido com festa, com fé e com a certeza de que pode escrever uma das páginas mais impactantes da história recente do São Paulo. E para nós, torcedores apaixonados, não há nada mais doce do que ver um craque adversário mudar de lado e vir para o lado certo da história. O Morumbi já sonha. Com o gol de falta, com a assistência milimétrica, com o grito da arquibancada ecoando. Veiga é tricolor. Pode ser rumor, pode ser especulação, mas aqui no coração do São Paulino já é quase realidade. E que realidade linda seria ver Rafael Veiga estreando no nosso templo sagrado sob o comando de Crespo, com a camisa 10 mais pesada do Brasil. Porque no São Paulo, quem vem para somar vira parte da história. E que essa história esteja apenas começando. Apresentamos as últimas notícias do São Paulo. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo.